Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um Ponto a Ponto. Hoje recebendo o Dr. José Roberto, lá do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha, médico intensivista, clínico geral, reumatologista, que nos deu a honra e a gratificação de recebê-lo aqui para conversar um pouquinho mais a respeito de questões de saúde, né? Hoje a gente vai tratar um pouquinho mais a respeito das ideias de seletividade, de bioética, né, na produção da saúde. Então, doutor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu agradeço essa oportunidade, tá? Espero que esse debate a gente seja útil, né, para vocês, para a caminhada de vocês, e que a gente possa colaborar de alguma forma para a evolução, né, de vocês. Ok. Então, já iniciando aqui o nosso bate-papo, a nossa primeira pergunta ela diz: até onde vai o direito de pais e médicos decidirem sobre a continuação de uma gestação de um feto identificado com problemas sérios de saúde? Bem, nós que professamos a doutrina espírita entendemos que ninguém tem o direito de dispor da vida. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Que a vida é um bem outorgado por Deus e que ninguém pode dispor dessa vida, seja a própria pessoa, os pais, o médico, ninguém, tá? Então isso é o que nós entendemos. Agora, a gente está vivendo num mundo que a grande maioria das pessoas se dizem religiosas, mas tem um comportamento materialista, né? Que não entendem muitas vezes o valor de você ter um filho, né, com problemas, seja mentais, seja físicos, e como isso é importante que aconteça para a família e para o próprio ser, que a gente entende como oportunidade de evolução, né, ligado a ações passadas, né, de suas vidas passadas. Então a gente entende assim, que no momento, para o materialista, isso é perfeitamente factível, mas para o ser humano que se diz espírita, isso é contra as leis de Deus. Então a gente não entende como uma coisa que possa ser liberada. Agora sim, doutor, pensando em relação ao benefício da família, né? Claro que a gente não está tentando aqui fazer nenhuma apologia, nenhuma construção de ideais em relação a isso, não é esse o nosso papel, mas a gente pensando aqui, se aquele ser humano, se aquela criança visse em perfeito estado corpóreo, né, não seria mais fácil a constituição daquela família? Olha só, geralmente essas famílias, elas não estão juntas ali, aquelas pessoas por acaso. Elas têm, né, um comprometimento anterior que causaram esse reencontro para justamente se reequilibrar as leis de Deus, as leis naturais. Então, muitas vezes um comprometimento, né, entre, por exemplo, mãe e filho, pai, mãe e filho, a família toda, até outros irmãos, para que aquilo seja resgatado, tá, de uma forma que você usa a dor como um mecanismo de reparação. Então, como nós estamos no mundo ainda de expiação e provas, essas situações, né, de doenças, de condições, né, de físicas, né, que não se enquadram na normalidade, são momentos essenciais para o espírito, para evoluir. Não só o espírito que passa pelaquela prova, mas também para a família. Então, como médico assim, que atende em unidade de terapia intensiva e enfermarias, eu vejo assim, muitas mães
né, que interna seus filhos com deficiência, seja numa situação de gravidade, muitas vezes, né, esses pacientes assim, com retardo mental, retardamento físico, têm muito mais facilidade para infecção, infecções graves, geralmente internas na UTI, e a gente vê o zelo e o cuidado daquela mãe. E muitas vezes a gente encontra colegas, né, de profissão, seja enfermeiros e médicos, criticando, né, aquela mãe pelo fato de estar ali, lutando pela vida do filho e o que eles falam, perdendo, né, a oportunidade de viver. Talvez seja isso a sua pergunta, né? Mais ou menos. Mas a gente vê que aquilo ali é a verdadeira atitude cristã espírita. Não que ela seja espírita, mas a gente entende como verdadeira espírita, né, cristã. Esse é o maior amor que eu vejo aqui como exemplo na Terra. A gente pode significar uma mãe que tem um filho deficiente e que leva essa vida, né, para frente. A gente vê o amor que está ali, o comprometimento que essa pessoa tem. Ela está resgatando uma série de problemas que, se ela não o fizesse, ela poderia ter de novo em vidas subsequentes, até que isso seja resgatado. Essa questão da ética no plano da saúde, ela é um pouquinho mais delicada. A gente sabe que tem algumas correntes religiosas que elas não permitem, por exemplo, transfusão sanguínea, questão de doação de órgãos, transplantes, né? Como lidar com isso? Às vezes o médico sabe que aquela é a única opção para aquele paciente, mas o paciente não se permite passar por aquilo dali. A família, em consequência, em respeito às ideias do paciente, também não permite. O que é que você faz? Você sabe que tem que salvar a vida daquele paciente. Isso aí entra em choque dois princípios da bioética, né? Que é da autonomia da pessoa e da beneficência, de fazer o bem. Isso. Então, muitas vezes você tem que escolher um. Enquanto o paciente ele tem autonomia, está consciente de si, dos seus direitos, do que ele entende, a gente tem que respeitar. Mas vai haver um momento que, se você não tiver uma atitude, ele pode perder a vida. Tá? Aí que entra a atitude do médico. Muitas vezes você tem que acionar até a justiça para que você faça essa intervenção. Por exemplo, uma transfusão de sangue na testemunha de Jeová. Você, uma grande parte dos casos, você vai levando pela autonomia dele. Tá? Você respeita, você tenta fazer um tratamento com um nível de hemoglobina, né, de glóbulos vermelhos mais baixo, sabendo que tem um risco maior, mas não há um eminente perigo de morte. Mas quando isso ocorre, você tem que optar pela vida. A ética já chega um pouquinho mais de lado e Sim, o ser humano você usa os outros mais. instrumentos, você usa a justiça, também você não está se comprometendo também, né? Você está achando que está fazendo o que acha mais certo. Um outro exemplo é o filho de um casal testemunho de Jeová, que ele não tem consciência daquilo ainda, ele não é testemunho de Jeová, né? Os pais são, mas e aí, o que você faz? Aí você chama a justiça para intervir. Entendo. E em relação à questão de adesão, a gente sabe que muitas e muitas vezes a gente da saúde necessita que o paciente adira àquele tratamento para que ele tenha uma resposta plausível àquilo dali. E muitas vezes o paciente não quer aderir porque quer realmente o fim daquilo tudo. Ele está passando por uma situação complicada, ele está passando por uma dificuldade familiar, uma dificuldade financeira, não tem coragem de cometer o suicídio, mas vê naquela doença terminal uma possibilidade de fugir da vida. E aí decide não aderir ao tratamento. E aí, o que é que o profissional pode fazer?
Pessoal, isso é complicado também, né? Porque isso envolve também a autonomia dele. E muitas vezes é difícil você definir, né, o que é autonomia, o que é desconhecimento, muitas vezes, né? O que a gente pode fazer é tentar explicar para ele, né, a sua doença, que existe, né, um tratamento possível para aquilo, mas de maneira nenhuma nesse caso a gente pode obrigar ele de alguma forma, entendeu? Assim, porque se ele está consciente, tá, você tenta educá-lo, né, para aquela situação, mas aí a gente entende que as pessoas têm suas escolhas também. Nesse caso, você falou até em paciente terminal. Paciente terminal não tem tanto problema, porque se ele já ter terminal, você tenta não mais assim obter a cura, né? Você tenta aliviar o sofrimento dele. Mas a situação é bastante complicada. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós a respeito do modelo personalista da bioética. A bioética, ela, no mundo ocidental, tem praticamente 4 modelos. Um deles é o modelo personalista, que é o que mais se aproxima do entendimento espírita. O modelo personalista, ele foi criado pelo Elis Grécia, que é um bispo, né, da Igreja Católica, que publicou, né, alguns conceitos sobre esse modelo, e ele entende o ser humano, né, independente da forma, como um ser vivo que deve ser respeitado. Então, todo ser humano é uma pessoa, e como pessoa, ela tem que ser respeitada. Então, o embrião é um ser humano vivo, ele tem que ser respeitado. A criança com deficiência física ou mental é um ser humano, é uma pessoa, ela tem que ser respeitada. O indivíduo com demência, em coma, ele também é um ser humano, é uma pessoa e tem que ser respeitado. Então ela entende como a doutrina espírita, que todo ser humano vivo tem que ser respeitado. Tá? Então ela é contra o aborto, a eutanásia, o suicídio assistido e outros atos aí que a gente vê na nossa sociedade atual. A gente vê aí que a questão da eutanásia, né? Quantas e quantas vidas poderiam ter sido revertidas se aquilo não tivesse sido propagado, né? Quantas e quantas oportunidades de resgate aquele ser humano poderia ter tido, ou aqueles seres humanos que passaram pela situação, se aquela prática não tivesse sido realmente posta em prática. Mas, levando-se adiante, a próxima pergunta ela diz: quais os riscos que a seletividade das espécies em laboratório nos proporcionariam? Ou seja, muitas e muitas vezes a gente vê aí o avanço da ciência em relação a alguns problemas de saúde e na manipulação genética conseguir fazer com que aquele ser seja inerte àquilo dali, né? Seja que aquele problema que está sendo estudado não seja plausível para aquele ser. O que é que isso pode causar do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da espiritualidade? Seletividade genética, ela tem vários objetivos, né? Tem os objetivos de você, por exemplo, selecionar um determinado sexo, por exemplo, né? Eu quero um filho do sexo masculino ou sexo feminino. Tem você mexer em genes para resolver alguns problemas de saúde, algumas doenças. Então são coisas diferentes, né? São objetivos diferentes. Uma coisa é você mexer, selecionar genes para coisas que não são assim, que não são vitais, né? Por exemplo, a escolha de sexo. Eu acho que isso aí a gente tem que deixar para a natureza mesmo, porque a natureza é sábia, né? A natureza vem desenvolvendo quantos bilhões de anos, né? Essa Terra tem aí evoluído. Então, se a gente entende que tem um Deus, que tem um organizador de tudo isso, a gente entende que tudo que é feito é perfeito. E a gente começa a mexer nisso, é o homem querendo, né, atuar como Deus. E muitas vezes isso não vai dar certo, porque é importante você ter na genética as diversidades também. A diversidade faz
a espécie humana evoluir, crescer. Então, se você começa a interferir muito na seletividade, você pode gerar um distúrbio, tá, com consequências negativas para a sociedade. Como, por exemplo, nós estamos vendo na China, né? Que você, até há um tempo atrás, você só podia ter um filho nas famílias. E a maioria escolhiam o sexo masculino, que era incentivado pelo governo. Então, eles estão com problema de excesso de homens, né? E agora já parece que liberaram para o segundo filho. Então, essas coisas, elas têm que ser muito bem pensadas e questionadas quando a gente começa a interferir nas questões da natureza. Então, a gente tem que entender que as leis da natureza são perfeitas. A gente pode melhorá-las assim, na utilização dessas leis, mas não interferir na sua origem. A questão de você fazer uma intervenção genética para tratar uma doença, quando possível, a gente entende como uma coisa positiva, desde que essa intervenção não faça alguma lesão ou descarte de um embrião. Tá? Entendeu? Então, vamos supor assim, uma criança, né, dos seus 7 anos, que tem uma doença que precisa de um tecido específico, aquele órgão, né? Um transplante, por exemplo, de medula. E que é bem provável que um irmão mais geneticamente compatível seja útil, porque não encontrou nenhum outro doador. Então, hoje, há a possibilidade da mãe engravidar, entendeu? E um estudo desses pré-embriões mostrarem que um deles é bem compatível com aquela criança. Mas ao fazer esse estudo, né, você vai descartar os outros, porque é uma intervenção que vai lesionar aqueles embriões. Se a gente parar para isso, a gente entende que é uma intervenção também maléfica, porque você está tentando ajudar um ser vivo, mas matando o outro também, que é um ser vivo. A gente entende o embrião como um ser vivo. Então, nada justifica, né, você descartar um ser vivo em benefício de outro, mesmo que esteja, né, assim, vivo dentro, assim, nas relações já com os pais, mas ele também é um ser vivo. E aí, se a gente parar para pensar da seguinte forma: um casal teria decidido ter apenas um filho, só que esse filho nasceu aí com um problema genético, vamos dizer um câncer de medula, alguma coisa desse tipo, e precisaria de um irmão que fosse mais compatível para a possibilidade de um transplante. E aí o casal passa a pensar no segundo filho. Se a gente parar para pensar nisso daí, seria uma forma muito desumana de planejamento familiar. Não é isso? Você está pensando em gerar uma segunda vida unicamente para salvar a primeira. Já é um jogo desequilibrado, né? Justo. Você já está desfavorecendo o que vai nascer também. Justo. E fora os embriões que vão ser utilizados, né? E aí aquele ser que está reencarnando, aquele espírito reencarnante, ele já pode começar a sua nova encarnação sentindo-se rejeitado. Há essa possibilidade. Ele pode vir tomar conhecimento do processo e se revoltar mais tarde. Justamente. Será que isso não seria um risco-benefício muito alto? Um custo-benefício muito alto? Sim, mas essas famílias que não têm esse entendimento, elas acham que vale a pena, né, tudo isso, né, baseado principalmente naquele ser que está ali, né, com eles, né, naquela viagem, né? E muitas vezes não pensam nessa suposição aí dessa revolta. Mas trazendo esse ponto agora me chamou bastante a atenção, porque eu não tinha nem pensado nisso na hora de elaborar a pauta nem nada, mas trazendo para o ponto de vista doutrinário essa questão aí. Será que aquele ser que planejou aquela encarnação
do segundo filho, ele já não teria comprometido a evolução daquele espírito naquela encarnação? Olha só, a justiça divina, ela aproveita os erros nossos para fazer justiça, né? Mas isso não redime os nossos erros. Pode ser que haja um compromisso aí anterior e que venha tentar, de alguma forma, explicar isso aí. Mas a gente não pode justificar isso por esse entendimento, entendeu? Porque a gente também não tem certeza das coisas. Doutor, a gente está recebendo aqui algumas perguntas da nossa produção e ele coloca aqui: existe alguma relação entre o passe magnético e a bioética? O passe magnético e a bioética? E a bioética? Olha só, como a bioética ela é a ciência da vida, né? Tudo que diz respeito à melhoria do ser humano envolve a questão bioética. Então, a gente entende que o tratamento energético, espiritual é importante. Tá? Então, isso aí, por isso que o Espiritismo entra com um modelo a ser estudado, né, e a ser melhor compreendido pela população, pela sociedade. Então, esse tratamento é um tratamento, quer dizer, não causa nenhum malefício, né? Pelo contrário, só benefício. Se você estuda, por exemplo, uma terapia gênica na bioética, o passe também entraria, né? Até para ser discutido. Quem dera isso acontecer, se você abrir a discussão para médicos, né, biólogos, né, juristas sobre isso, sobre a possibilidade do seu uso no ser humano, de uma forma científica, né? Seria muito bom. E aí a produção mandou mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: em tempos atuais, como perceber a anencefalia e a microcefalia? E aí ele pergunta isso tanto do ponto de vista social como do ponto de vista espírita. Eu vou responder com o meu entendimento espírita, né? Eu acho que são oportunidades realmente desse reequilíbrio que eu falei, né? Do espírito com a família, com os pais, né? É uma oportunidade educativa para os espíritos envolvidos. Tá? Você vê que no Brasil a anencefalia, né, foi permitida, né, o aborto alguns anos atrás, no anencefalo, né? Já está dentro da lei do país, é uma das causas permitidas de abortamento é a anencefalia. E o que aconteceu? Veio um mosquitozinho, né, que nós já temos aqui, o vírus veio trazido por algum africano lá na Copa do Mundo, foi introduzido nesse mosquito e vem gerando vários casos de microcefalia. Aí um questionamento: será que muitos desses anencéfalos, né, que veriam se não tivesse a lei, que foram abortados, não estão vindo nessa condição de microcéfalos? Então o questionamento que eu faço é que se você, de alguma forma, tenta obster a lei da natureza, ela vai encontrar maneiras para se manter aquela lei natural. Então, quando a mãe ou o pai foge da sua responsabilidade, esse débito fica mantido e ele vai ter que ser resgatado, ou nessa encarnação ou numa próxima. Então, até eu questiono isso: será que esses casos de microcefalia no Brasil não vêm se ajustar à questão da liberação, né, da anencefalia? Do aborto de anencéfalos. Né? Do aborto de anencéfalos? Realmente é um questionamento. Mas a gente entende o seguinte, que eu vi vários depoimentos de mães
assim, pessoas muitas vezes sem cultura, nível socioeconômico ruim, mas que um carinho, um amor tão grande pelos seus filhos, assim, depoimentos emocionantes. Então, mostrando que realmente elas estão cumprindo o seu dever de mãe, de pais, né? Levando essa gravidez adiante. Que é, na verdade, o intuito daquela gestação de Sim, alicerce. o reequilíbrio. Exato. Porque nesses casos, assim, eu não gosto muito de buscar causas no passado. Isso foi porque, né, a pessoa suicidou, bateu com a cabeça e veio assim. Isso não faz a gente crescer em nada, né? Mas a gente sempre entende que há um vínculo desses pais com esse ser, qualquer que seja ele, e que tem que ser reabilitado. E aí isso me dá um gancho para a próxima pergunta, que seria o seguinte: essa questão da seletividade genética, ela não amputaria o direito daquele ser de expiar o seu débito através daquela condição reencarnante? Você está falando da criança que já está viva ali. Isso. Isso é difícil também, porque a gente tem que aproveitar todo o progresso da ciência para o bem da pessoa. E se a gente tiver recursos da ciência que vai mitigar, né, um mal, uma doença, uma deficiência, a gente tem que usar. Certo? Desde que isso não envolva a vida de outro. Kardec já falava isso. Entendeu? Então, se ela tem um merecimento de abrandar aquela situação dela, tem que buscar. Então, a gente tem que buscar os tratamentos, desde que a gente respeite o próximo. Uma outra pergunta que está chegando aqui para a gente é: como a AME se posiciona sobre as técnicas de reprodução assistidas e como fica a situação dos embriões excedentes? A AME não tem nada contra a reprodução assistida, né? É um direito dos pais terem a sua liberdade de procurar o método mais adequado para aquela gestação, né? Muitas vezes são casais estéreis, né? Cerca de 30%, né, de esterilidade na mulher, no homem também. Então a gente entende que se a pessoa tem possibilidade de procurar esse tipo de tratamento, nós não somos contra, porque se ela tem intenção de ter um filho biológico natural, somos favoráveis, desde que isso não leve a nenhuma atuação maléfica para os embriões, né? O descarte de alguns embriões, seletividade, sexo, né? Isso a gente entende como uma escolha normal. O grande problema é que isso dá oportunidade para o homem, no caso o médico ou o geneticista, o biólogo que está ali trabalhando, possa brincar de Deus, né, naquele laboratório. E a gente não tem muito controle sobre isso, né? Então a gente vai ver os problemas que aconteceram, né, posteriormente, envolvendo os médicos, né, que trabalham com reprodução assistida, né, os problemas que ocorreram com isso. Chegando aqui ao final do nosso bate-papo, tem mais uma questão que trata o seguinte, pedindo para comentar uma frase do Chico Xavier, que a frase diz: sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire nas suas decisões. Como é que é isso na nossa vida prática? Não, eu não vejo assim a atualidade como uma coisa tão ruim assim. Eu vejo assim que hoje a gente chegou assim, a Terra hoje está num momento de transformação realmente. Então as coisas vão aparecendo como nunca antes, né? Hoje você pode usar seu livre-arbítrio
na maioria dos países, de uma forma assim que nunca antes a gente teve essa oportunidade. Por isso que a crença, a fé, né, na existência de um Deus, né, que tem suas leis que são perfeitas e que nos regem, isso nos dá uma segurança de exercer esse nosso livre-arbítrio com mais responsabilidade, respeitando sempre o próximo. O grande problema é quando o ser humano não tem essa consciência, né, de Deus, não tem uma perspectiva, né, de vida, de futuro, que aí predomina o materialismo, né? Predomina o quê? Uma vida que é voltada para o prazer fácil, né? Para a posse. Isso passa a ser importante na vida da pessoa. Então ela perde o sentido da vida. Enquanto ela está em gozo, né, das suas posses, ter seu prazer, ela vai bem, mas no momento de uma dificuldade, seja uma doença, um sofrimento, a pessoa fica sem sentido, sem chão. E aí busca essas outras alternativas, né? Suicídio, né? Eutanásia. Né? Então, realmente, a falta de Deus, né? A falta de uma espiritualidade, ela preocupa muito a nossa sociedade. Mas nós estamos chegando num momento que a gente tem que decidir realmente. Então, tem muita coisa boa acontecendo, né? Que a mídia não revela, né? Mas eu vejo assim, esse momento como importante, benéfico, e a gente, como movimento espírita, a gente tem que ter essa preocupação de divulgar esse entendimento, né, para alcançar o maior número de pessoas, né, para ajudá-las nessa transição. Bem, eu só quero agradecer a participação do senhor no nosso programa, tá? Agradecer a AME pelo projeto e pelo incentivo que está dando com o congresso que hoje acontece na cidade de João Pessoa, tá? E desejar boa sorte para que realmente tudo saia como a gente esperava. E é isso. Foi bom estar com vocês. Mais um ponto a ponto.